Vamos para a nossa leitura. Provérbios 5:21 diz assim o texto: o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Quando Salomão escreve esse assunto aqui no livro dos seus provérbios, ele está fazendo uma afirmação muito lógica a respeito da vida do homem que anda com Deus. E ele deixa claro que o Senhor vê os caminhos do homem, e não só vê os caminhos, Deus também examina. Eu não sei se você já foi num médico que ele não lhe examinou, ele só viu você e deu um diagnóstico sem lhe examinar, e por causa dessa atitude do médico, talvez você não foi tratado nem curado. Mas quando você vai num profissional da saúde, que ele examina você cuidadosamente, ele passa os remédios necessários, você vai ficar curado, porque para isso Deus levantou os médicos. Então há uma diferença de só observar para examinar. E Salomão, ele tem o cuidado de nos relatar que Deus examina todos os nossos passos. Isso significa dizer que aonde nós estamos, Deus está nos olhando. E quando a gente entrega a vida a Jesus, as promessas de Deus começam a se manifestar, porque Deus tem um compromisso tão grande com a palavra dele, que no Salmo 138, verso de número 2, a parte C, a Bíblia diz que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Quando a gente entrega a vida a Jesus, a primeira promessa que vem a nós, Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem crê que Deus anda com você? Eu gosto de um texto de Hebreus capítulo 1, versículo 14. A Bíblia diz que os anjos de Deus são espíritos ministradores que trabalham em favor de uma classe específica de pessoas. A Bíblia não diz que os anjos de Deus trabalham por todos os seres humanos. O texto de Hebreus 1,14 especifica a classe de pessoas: aqueles que hão de herdarem a vida eterna. E eu sei que você está aqui nessa noite porque você tem um objetivo: um dia entrar na cidade santa pelas portas. Mas enquanto esse dia não chega, há duas promessas que eu quero destacar para a sua vida aqui nessa noite. Jesus anda com você todos os dias, e quando precisa, Deus manda anjos para trabalhar por você, que vai herdar a vida eterna. Então, olhando para esse texto escrito por Salomão, eu entendo que além de Deus nos ver, Deus nos examina para nos proteger. Às vezes Deus muda a nossa rota para nos dar livramentos. Às vezes Deus permite algumas situações caóticas acontecerem conosco para nos moldar, para nos fazer crescer. E eu gosto de um texto de Romanos 4,17, que a Bíblia diz que Deus traz à existência o que não existe. Mas para Deus trazer à existência o que não existe, se faz necessário que Deus trabalhe do jeito dele. Quem imaginaria que um moço que dormiu presidiário, igual a José no Egito, sairia daquele dia da cadeia e naquele dia se tornaria o governador do Egito? Para vocês terem uma ideia, à luz do contexto histórico, antes de José nunca houve um governador no Egito, e depois de José nunca houve um governador no Egito, porque foi um cargo exclusivo criado por Deus, porque mesmo José estando na cadeia injustamente, Deus examinava a vida dele, e em Gênesis 39 dizem 4 vezes: Deus estava com José. Eu preciso dizer a você nessa noite que Deus está lhe examinando sempre, olhando sempre para o coração, para aquilo que está dentro de você. Dê uma olhadinha aí para a revista
O tópico de número 1 diz o seguinte: Deus vê as nossas obras. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Isso aqui é uma palavra que a gente sempre está ouvindo na casa de Deus, ou seja, nada se esconde aos olhos de Deus. E o nosso primeiro tópico nos diz que Deus vê todas as coisas. Em 1 Coríntios 3,13, o texto diz: a obra de cada um se tornará conhecida, o dia a revelará, pois será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Quando nós chegamos no tribunal de Cristo, aquele tribunal de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nós vamos passar por 6 avaliações. O texto aqui de 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, nos dá esta clareza a respeito disso que eu estou vos falando. As 6 avaliações, elas serão avaliações das nossas obras. Todo esse tempo que você está sentado aqui nessa EBO, todo o tempo que você gasta no serviço de Deus, tudo isso está registrado. As 3 primeiras avaliações no tribunal de Cristo, elas são aquelas avaliações que a Bíblia considera como uma avaliação em um material perecível. Exemplo: madeira, feno e palha. São 3 materiais que eles não resistem ao fogo. É aquele tipo de trabalho que nós, como obreiro, eu vou me incluir, que eu também sou obreiro e crente nisso aqui também, são aquele tipo de trabalho que nós fazemos para apresentar talvez o nosso currículo, talvez para exibir a nossa própria vida, o nosso próprio ministério, ou outras atitudes que nós praticamos dentro da chamada ministerial, que são reprovadas pelo Senhor. Eu estava me lembrando, pastor Valmir, de um texto que está em Êxodo, capítulo 18, quando Jetro, sogro de Moisés, vem ter com Moisés já no deserto. Moisés já estava liderando o povo. O sogro de Moisés observa o trabalho daquele grande líder, e ele observa durante todo um dia. E quando chega o final da tarde, que Moisés volta para a tenda, ele chama o genro. E aqui eu aprendo um princípio muito grande de humildade e respeito. O sogro de Moisés sabia da grande chamada de Deus para a vida dele, pois Moisés estava com ele quando Deus apareceu a Moisés na sarça, e Jetro nunca se opôs à chamada de Deus para Moisés. E ele chama Moisés no final da tarde e diz assim para ele: não é bom o que você está fazendo. Nós temos uma dificuldade muito grande de nos submetermos a ordens. Nós temos essa dificuldade. Isso é da natureza humana, e só quem nos capacita, nos quebranta, nos molda, a nos moldarmos diante de ordens e confrontos que recebemos, é a graça de Deus. Eu acho muito bonito, a gente anda por aí, encontra algumas situações bem interessantes. Esses dias eu fui pregar num congresso, sentei perto de um moço. Eu nunca pensei que ele tinha já uns 30 crimes nas costas. Eu não sabia aquele homem como era perigoso. Mas quando o pastor deu a oportunidade dele, que ele deu o testemunho, eu olhei para ele e disse: a graça de Deus muda o homem valentão, muda o homem perigoso, muda o traficante, porque a graça de Deus, ela tem essa exclusividade. Quantos acreditam? Quantos mudados por esta graça nós temos aqui? Pode levantar essa mão e dar o seu melhor glória desta noite nesse lugar. Parece que eu vejo o dedo de Jetro apontando para Moisés e dizendo: não é bom o que tu fazes. Rapaz, às vezes a gente está chamando a atenção só assim, e nós estamos vendo uma geração, me incluo também nessa geração, que tem dificuldade de submissão. E isso não é bom, não é saudável para o obreiro. O obreiro, quanto mais ele for humilde e tiver capacidade, no momento que ele for confrontado, baixar a cabeça, e até se tiver certo alguma vez, ele pode ter certeza que ele crescerá de forma extraordinária.
não é bom o que tu fazes, Moisés. Moisés tomou um susto, porém Moisés, a Bíblia relata que ele era o homem mais manso que já pisou nessa terra. Moisés, apesar de ser o grande legislador de Israel, foi o único homem que a Bíblia referenda dizendo que com ele Deus falava face a face. Mas tendo todas essas prerrogativas, mesmo tendo ouvido Deus falar com ele na sarça, ele tinha uma humildade sem precedente. Ele era aquele tipo de pessoa que sabia ouvir. Quando o sogro disse, não é bom o que tu fazes, ele tomou aquele susto e disse, sogro, o que é que eu estou fazendo de errado? Ele disse, Moisés, você está todos os dias julgando a causa dessas pessoas. Eram quase 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. E vamos ser sinceros com a gente aqui, que aqui é todo mundo adulto e crente. Aonde tem seres humanos, apesar de serem salvos, há divergências de ideia, de gosto, de personalidade, de comportamento. Eu já pastoreei uma igreja que uma vez houve uma certa discussão, porque umas irmãs queriam uniforme azul, a outras queriam verde, outras queriam amarelo, e eu cheguei a uma conclusão no ministério pastoral, que aonde tem gente tem divergência de ideia, de gosto e de comportamento. Moisés está lidando com gente, então tem problema. Todos os dias Moisés se assentava em uma cadeira e uma fila de pessoas. Imaginem, só para vocês entenderem, chegando 2 famílias para acusar Moisés. Moisés, nosso filho foi brincar na tenda do vizinho e o menino do vizinho bateu no meu filho. Você precisa resolver isso. Era mais ou menos isso aí. Moisés, o nosso jumento foi lá na casa do vizinho e comeu uma comida lá do vizinho, e o vizinho matou nosso jumento. Eram esses tipos de problema que Moisés tinha que resolver. E vocês sabem que lidar com pessoas desgasta, né? Desgasta bastante. Se você conversar com alguns professores no final da tarde, depois de 4 horas de aula, ele vai está bem saturado, porque ele está falando, articulando e além de tudo ensinando, e ensinar requer muita habilidade, um comportamento adequado para que as pessoas aprendam aquilo que está sendo ensinado. Então Moisés se desgastava, e as pessoas que vinham também para a fila para serem julgados por Moisés também se desgastavam. Mas chega um homem de Deus com uma palavra de Deus naquele acampamento para mudar. Tem fases na vida que só precisamos de uma palavra. Tem coisas na vida que Deus não vai levar muito tempo para fazer. Basta uma palavra e a mudança será certa. Quem acredita nisso? Moisés disse, sogro, e o que é que eu devo fazer? O sogro disse, entre vocês, escolha homens. Aí ele deu o relatório dos tipos de homens que Moisés deveria escolher. Ele disse, escolha homens que sejam, primeiro, temente a Deus. Homem nós temos demais na terra. Agora, o homem temente a Deus é uma coisa extraordinária, porque o homem que teme a Deus, ele transporta Cristo na terra, ele exala o bom perfume de Cristo. E eu quero crer que vim pregar nesta noite para homens e mulheres que temem a Deus. Homens que temam a Deus. Eu vou conjecturar, eu vou trazer para o ministério que sejam dizimistas. Ah, pastor, o senhor está brincando. Eu vou conjecturar para ficar mais fácil. Ele disse assim, que aborreçam a avareza, e avarento nunca vai dizimar. Eu estive numa reunião com mais de 1000 pastores, e o pastor presidente disse, 60% de vocês que estão aqui não dizimam, porque eu acompanho o relatório de vocês. Eu fiquei escandalizado. Não, Jesus, eu não acreditando não, pastor. O presidente repetiu, 60% de vocês não dizimam. Não é obrigado, não é uma ordem exclusiva do ministério para exigir que ninguém dizime, mas dízimo é gratidão a Deus, porque quando nós estamos dizimando, é porque Deus está nos abençoando, e dízimo é plantio na obra do Senhor. Homens tementes a Deus, homens que aborreçam a avareza e tenham essas qualidades. Aí no final o sogro falou para Moisés, escolha homens para tomar conta de grupos de 10, de grupo de 50, de 100 e de 1000,
segundo a capacidade de cada um. Eu preciso que você entenda uma coisa: quando se fala de salvação, Deus olha para quem é negro, para quem é loiro, para quem é alto, para quem é baixinho, para quem tem dinheiro, para quem não tem. Quando se fala do quesito de salvação, todo mundo é igual. Agora, ministério não. Eu aprendi isso muito cedo. Tem pessoas que vão cantar melhor que nós, vão pregar melhor que nós, vão ser mais usados do que nós, e nós não podemos nos opor àquilo que Deus está fazendo naquela pessoa. Eu descobri um segredo no meu ministério: quando eu resolvo apoiar alguém que prega mais do que eu, que canta mais do que eu, que se destaca mais do que eu estou ajudando o reino, e ele andando para chegar no topo, eu vou chegar com ele. Porque geralmente quem percebe que você está lhe ajudando, uma hora vai estender a mão para você. Então, aprenda isso. Tem gente que vai ser melhor do que a gente no ministério. O texto diz que cada um segundo a sua capacidade. Agora a gente precisa aprender uma coisa na qualidade de obreiro. Nós temos hoje, e já vi muito isso, pessoas pregadores até que usam o púlpito, e eles batem muito na questão dos teólogos. Eu sei que existem teólogos que têm uma linha interpretativa que não traz muito lucro para a igreja, diga-se de passagem, que não traz um ensino de qualidade. Mas nós temos bons teólogos, pessoas que gastam tempo sentado numa sala de aula, que se especializaram para terem condições de ensinar. E a maioria das pessoas que atacam teólogo nunca se sentou nem numa escola dominical para aprender a palavra de Deus. Meu irmão, tem a oportunidade de se formar, de fazer o médio de teologia, de fazer o básico ou o médio, se tornar um bacharel. Mergulhe, porque quanto mais você mergulha para aprender, isso não vai fazer você parar de orar. Eu conheço teólogo que vive estudando, mas fala língua, é cheio do Espírito Santo e anda com Deus. Moisés diz: prepare homens segundo a capacidade de cada um. E eu não sei qual é a capacidade que você tem no reino de Deus, mas eu sei que você tem capacidade. Não sei se a sua capacidade é para o grupo de 10, para o grupo de 50, para o grupo de 100 ou para o grupo de 1000, mas se você não tivesse capacidade, você nem aqui estava. Moisés estabelece homens para tomar conta dos grupos, e sabe o que acontece? Moisés agora sobra tempo, e depois no final eu vou falar um pouquinho dentro ainda desse assunto. Então vamos olhar para a revista aí. Olha aí para a letra A da sua revista, do tópico 1. Diz assim, ó: o obreiro deve ter paixão pelo que faz na obra de Deus. Gente, ninguém é obrigado a ser obreiro. Ninguém é obrigado. Ninguém foi chamado para o ministério porque alguém lhe obrigou. Eu mesmo, quando me converti, que sentei na primeira cadeira da igreja, que vi aqueles homens de paletó, eu confesso para os irmãos que eu senti uma vontade. Eu digo, um dia eu quero ser assim. E não é que com pouco tempo eu fui chamado para ser um cooperador, um auxiliar de cooperador, mais ou menos isso aí que funcionava. E Deus vai cumprindo o desejo do coração do justo. Comecei a cuidar de igreja cedo, mas a minha chamada que Deus me deu, eu abracei. Eu queria, inclusive eu fui ajudar um irmão, que um dia o presidente pegou ele e falou umas verdades para ele, porque ele me levava para os cultos. No dia que dava só Pedro, Tiago e João, quem pregava? Irmão Erinaldo, hoje você prega. No dia que a casa estava assim, quem pregava, não vou dizer o nome, porque ele é meu amigo e está assistindo, quem pregava era ele. Mas eu abraço ele e digo para ele: meu amigo, você não sabe como você me ajudou. Eu pregava que parecia que era uma multidão, eu passava o dia orando e jejuando, quando eu sabia que eu podia ter uma oportunidade no culto. E um dia o presidente pegou a gente numa reunião e disse: eu estou sabendo que no dia que está pouca gente, quem prega é o Erinaldo. Mas o presidente nem sabia como eu gostava daquilo. Eu estava crescendo. Então olha o que é que o texto está nos dizendo: o obreiro deve ter paixão. Você sabe o que é paixão? O que a irmã Rita sente pelo pastor Valmir, que
Toda vida que eu chego lá, que vejo, ela abraça e dá uns 2 cheiros nele. Isso é paixão, amor. Sabe o que é paixão? Aquela paixão que seu cachorrinho tem por você. Quando você chega em casa, ele pula no colo. A paixão que você tem pela sua esposa, pelo seu filho, pelo um tipo de comida. Tem gente que é apaixonado pelo um tipo de comida e não é pecado nenhum. A paixão lhe faz você agir. O obreiro precisa ter paixão. Tem obreiro que, se você convidar ele para pregar, ele bota 1.500 desculpas. Se você chamar ele para fazer parte de um trabalho de Deus, meu irmão, você tem que ter paixão pela obra de Deus. O obreiro que tem paixão, ele não desiste, ele não fraqueja, não esmorece, não se ausenta. Eu escutei o nosso primeiro vice-presidente da nossa CJDB, o pastor José Carlos de Lima. Ele disse com aquela simplicidade dele: quem não é visto não é lembrado. Tem gente que some dos cultos, que some das reuniões, que some dos trabalhos de Deus, e aí murmura por trás dos bastidores: eu não estou tendo a oportunidade. O pastor nem lhe veio para lhe chamar. Seja constante. É bem verdade que às vezes tem fases na vida que a gente também usa o excesso. Eu já fui para culto de sentar para ver se o pastor me via, para me dar uma oportunidade também. É o excesso. Mas eu prefiro estar me doando para fazer do que me esconder, do que me ausentar. Não se ausente, não se esconda, não se esmoreça. Deus chamou você. Tenha paixão pela chamada que Deus lhe deu. Eu tenho observado nesses últimos dias que está se levantando uma geração nova apaixonada por Jesus, porque tem uma geração antiga que, se nós formos loucos, nós vamos dizer que eles não são apaixonados por Jesus, porque se eles não fossem, não estariam no caminho que estão. E essa nova geração que está se levantando apaixonada por Jesus é resposta da oração desses homens que estão aí com uma certa idade, mas estão servindo a Jesus e sendo o bom exemplo de Cristo. Então o obreiro deve ter paixão. Posso fazer uma pergunta? Posso? Quantos obreiros apaixonados por Jesus nós temos aqui nessa noite? E quem é doido de dizer que não é, né, irmãos? Letra B. Isso aqui é forte, viu? O obreiro e a palavra. O obreiro e a palavra. Qual é o nosso nível de relacionamento com a palavra? Qual é o tempo que nós tiramos para estudar a palavra? Irmãos, tem 2 maneiras de nós nos utilizarmos da Bíblia: ler a Bíblia ou examinar a Bíblia. Porque quando nós examinamos a Bíblia, nós vamos descobrir pérolas extraordinárias. Hoje um moço me chamou e disse: pastor, o senhor pregou uma mensagem ontem ali em Limeira sobre um personagem chamado Apeles. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu digo: você já viu, você já leu a Bíblia, porém quando a gente examina é diferente de ler, porque você emprega tempo. Eu quando vou preparar uma mensagem, eu gasto bastante tempo, e se não sentir a mensagem queimar, eu deixo lá no meu rascunho, volto lá de novo. Quando o coração se encher de Deus, aí eu vou pregar aquela mensagem. O obreiro e a palavra tem que terem afinidade de um para com o outro. O obreiro precisa ler, ter a marca da palavra. Obreiro que ama a palavra, que não ama a palavra, ele não é um obreiro aprovado. Ele é um mercenário. A palavra para o obreiro é guia, farol, bálsamo, bússola e lâmpada para os meus pés. O ano passado, 2024, eu tive uma experiência muito grande. Isso não acontece todas as vezes comigo, alguma vez ou outra aconteceu. Eu fui convidado para pregar no aniversário de uma igreja, e eu preparei a mensagem. Era 2 dias de congresso, e eu fui dormir pensando na mensagem, depois de preparar. E quando eu acordei na manhã do sábado, irmãos, eu acordei com aquela voz de Deus falando dentro de mim, tomou conta do meu ser, e Deus disse assim: diga para a minha igreja
que a minha palavra continua sendo suficiente. Quando Deus me falou isso dentro do meu ser, Deus me mostrou de forma rápida 3 textos da Bíblia: Deuteronômio 8:3, Mateus 4:4 e Lucas 4:4. Esses 3 versículos dizem as seguintes palavras: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O obreiro é um servidor de pão. O pão alimenta a fome de quem está com fome, mas se o obreiro não tiver o pão que é a palavra nele, ele não tem como alimentar as pessoas. Então aprenda isso, que quando a gente prega a palavra, as coisas acontecem. Deus continua ainda batizando com o Espírito Santo. Deus continua curando, fazendo coisas extraordinárias por causa da palavra. Então o obreiro precisa ter esse cuidado, esse respeito com a palavra, esse temor com a palavra. Irmãos, quando eu me converti há 30 e poucos anos atrás, nós não tínhamos internet e nem tínhamos condições de comprarmos uma Bíblia de estudo. Nós só tínhamos uma enciclopédiazinha daquela do S. Boia, que era para mais ou menos umas 30 pessoas, vivia emprestado de um para outro na cidade pequena. E hoje a gente tem, irmãos, muita coisa a nosso favor. Nós temos hoje capacidade de aprendermos muito, tanto com a Bíblia como com aquilo que tem teologicamente falando para nos assessorar. Então aproveite esse tempo, mergulhe na palavra, prepare mensagem. Eu já vivi uma fase, eu passei um ano uma vez preparando mensagem. Eu ia para o culto toda noite com a mensaginha pronta, até com o dedo já assim, ó. Se o pastor chamasse, eu estava preparado. Mas foi um ano disciplinado, entre aspas, servindo a Jesus, cooperando, mas não tive a oportunidade de dirigir, de pregar uma vez naquela igreja. O tempo passou, Deus soprou um vento e eu fui ser pastor daquela igreja, que eu passei um ano sem ter oportunidade. Aí eu preguei todas as mensagens que estavam preparadas naquela igreja. O seu tempo vai chegar, prepare mensagem, armazene trigo, porque vai chegar a hora que você precisa ter mensagens para toda noite. E principalmente hoje, que onde você vai pregar é filmado. Eu prego essa mensagem hoje, se eu for pregar amanhã em outro lugar, é transmitido. Tem aquelas pessoas que nos seguem. Eu tenho uns 40 e poucos mil pessoas no nosso Instagram que sempre nos seguem. Tem o YouTube com mais umas 10, tem uns 30 no TikTok. E essas pessoas nos acompanham todos os dias onde a gente está, que tipo de mensagem a gente prega. Então nós precisamos de pão. Pastor, e a fonte não vai se esgotar? Não, quem lê Bíblia nunca vai ter fonte esgotada. A palavra sempre vai renovar o seu entendimento. O obreiro precisa ter essa afinidade com a palavra. Pastor, eu esqueci do tempo ali. Até quanto? Tá. Quanto tempo até a primeira? Mais 15? Pronto, vou marcar aqui para... Eu fiquei meio desligado do relógio. A letra C: o obreiro e a oração. Gente, eu posso confessar um pecado aqui nessa tribuna. A coisa mais difícil para mim na condição de obreiro que eu acho é orar. E olha que eu gosto de orar. Eu nasci na Igreja de Deus Amor, debaixo de oração. Trabalhei com um pastor que a nossa vigília era 4 horas de oração. Ele não deixava a gente levantar nem para tomar água. Tinha 2 opções: ou você ficava crente ou corria. Então eu vim nessa pegada de oração e aprendi sempre isso. Porém, a gente entende que orar é desafio. O pastor presidente da nossa igreja, eu estou falando aqui do que eu vivo, todos os dias tem uma oração na minha igreja, das 6 às 9 da manhã. O nosso pastor dobra o joelho às 6 horas, só se levanta às 9. E todo mundo vai ficar com ele. Quem é que vai se levantar? O homem com 76 e tantos anos de idade, orando. E quando é na terça-feira, que é a oração dos pastores integrados e os voluntários que tem tempo, aí o negócio muda. Ele dobra o joelho às 6 da manhã, só se levanta às 11 para fazer a reunião. E a gente tem que andar nessa pegada. Mas eu nunca vi oração desviar crente. Eu nunca vi oração tirar você da presença de Deus. Pelo contrário, crente que ora, você conhece ele pelo comportamento. Eu nunca vi crente que ora se levantar contra a liderança. Eu nunca vi
crente que ora, obreiro que ora, maltratar a esposa. Eu nunca vi obreiro que ora ser avarento, ser mal educado, porque a oração quebranta ele, molda ele, limpa ele, aproxima ele do trono, faz ele sentir as suas misérias. Quer ser um crente vencedor? Aprenda a viver uma vida de oração. Gaste tempo orando. A minha mãe, pastor Valmir, até fez um vídeo para ela domingo, completou 84 anos de idade. A velhinha vai os 7 cultos da semana, e ela vai para a vigília. Sábado passado meu irmão ligou para mim, pastor Reinaldo, estou fazendo uma vigília aqui no interior, e sabe quem veio para a vigília? Eu disse, quem? Manhã. Digo, mãe está na vigília? Está, e está ali dizendo que não está com um pingo de sono. A vigília começou 10 horas até as 6 da manhã. Uma mulher de 84 anos de idade, sabe o que é isso? Ela aprendeu que a oração traz os céus para a terra. Foi orando 15 anos que Deus salvou meu pai. Não tem causa perdida para um homem ou uma mulher que decide orar. Tem gente aqui, eu vou falar, que desceu agora para o meu coração. Tem gente aqui que Deus está mandando lhe dizer: vou eu lhe dar vitória em resposta das suas orações. Deus está sentindo falta das suas orações. Vou repetir para ficar registrado: Deus está sentindo falta daquele período de oração que você tinha com Ele. Se não desligar, na hora que a gente vai orar, chega até a agenda para grandes congressos. Nós precisamos aprender a lidar com certas situações. O obreiro e a oração. A vida de oração é vida de diálogo com aquele que pode solucionar todos os problemas e sanar as dificuldades. Eu já tive tanta experiência com oração. Eu pastoreei uma igreja num lugar chamado São Bento do Sul, em Santa Catarina, onde tem aquela fábrica de móveis chamada Rudinick, que é conhecida no Brasil e no mundo. E eu fui morar na casa pastoral quando assumi aquele trabalho, e a casa era de madeira. E o vizinho tinha um cachorro que parecia um leão, e ele amarrou uma corrente pelo lado de dentro pelo lado de dentro do muro dele, mas era a minha casa, o muro. E esse cachorro passava a noite todinha, o cachorro passava o dia dormindo, mas à noite o cachorro corria a noite inteira e batia na parede da minha casa de madeira. A gente não conseguia dormir, porque quando o cachorro batia, a casa estremecia. Era uma casa simples, e eu não fui brigar com o vizinho, que a gente já conhecia o comportamento dele, mas eu disse para Jesus: Jesus, eu ainda tenho o joelho para orar. Entrei em oração, mas a minha esposa não deu um mês, o carro da mudança encostou na casa daquele homem, e ele foi para outro lugar, levou o cachorro, e a paz reinou na nossa casa. Quem acredita em resposta de oração? A oração ainda move a mão de Deus. A gente poderia falar de Ana, que entrou no templo, foi até taxada como embriagada, mas ela estava orando, porque quem está orando tem autoridade, tem humildade, mas tem autoridade. Ela disse: não, meu Senhor, tua serva não está embriagada, a tua serva está em oração. Eu estava lendo no capítulo 9 de Daniel, quando Daniel leu nos livros das profecias de Jeremias, que aquele era o ano 70, e o ano 70 era o ano que Deus encessaria o cativeiro, era o ano que a promessa de Deus deles voltar para Jerusalém estava se cumprindo. Daniel dobrou os joelhos e começou a orar, e na oração, a Bíblia diz que Daniel começou a conversar com Deus, e tem um período da oração que ele disse assim: Deus, não esconda a tua face da minha oração. Não esconda, Deus, a tua face. E Deus cumpriu a promessa. Tem coisas que você sabe que Deus já liberou sobre sua vida, sobre sua família. Tem promessa feita, mas está faltando a oração.
Saia nessa noite dizendo: eu vou voltar a orar. Eu não vou lhe chamar na frente para as pessoas ficarem sabendo que você não está orando, não precisa disso. Mas diga para você: Deus, eu estou passando mais tempo assistindo os doramas do que orando. Eu estou assistindo mais a televisão ou usando as redes sociais do que a oração. Mude, porque esta mudança vai trazer o céu para dentro da sua casa. Ainda dá tempo. O quinto tópico, letra D: o obreiro e a fidelidade ao ministério. Paulo orienta a Timóteo a ser fiel e diligente ao ministério, pois assim ele seria um bom ministro de Jesus Cristo. 1 Timóteo 4,6. Paulo está orientando Timóteo a ser submisso àquilo que lhe era ordenado, para que ele, fazendo isso, se fosse diligente, ele teria sucesso no ministério. O homem de Deus que se submete a ordens de um ministério, pode ser em qualquer igreja, vai ter exigência, independente do ministério que você congrega, vai ter exigência ministerial, isso é normal. Mas quando nós nos submetemos a isso, o próprio Deus nos faz crescer. Pastor, mas os homens não me ajudam, mas Deus lhe ajuda. Quando os homens não olharem para você, o dono do céu está olhando para você. Ele examina os seus caminhos. Paulo disse mais a outros obreiros. Paulo também cita obreiros fiéis que trabalhavam na obra, como Aristarco, Epáfras, Apeles, que eu falei ontem, Tito, Silas, Áquila e Priscila, Febe, Epineto, Atrônico, Júnior, Lúcio e outros mais. Paulo cita uma lista de homens que eram fiéis, que se comportavam com submissão e se tornaram grandes homens de Deus na terra. Aprendamos com os ensinos de Paulo: submissão, respeito, a liderança da igreja que está sobre nós não vai nos destruir, não vai nos maltratar, mas vai fazer com que a gente cumpra um princípio bíblico de obedecer a quem está numa posição de autoridade sobre nós. E sabe qual é o resultado? Bênçãos de Deus virão sobre a nossa vida. Deus nunca pactuou, nem vai pactuar com gente rebelde, com gente insubmissa. Irmãos, eu já fui gestor de algumas empresas e eu demiti funcionário insubmisso. A gente não queria, empresa nenhuma quer um funcionário que não cumpre as regras. Imagine quem é chamado para o serviço de Deus. O serviço de Deus é sagrado, é santo, e se faz necessário que a gente cumpra a vocação que o Senhor instituiu sobre nós. Mas para isso nós precisamos nos submetermos às ordens que nos são impostas. É isso que a Bíblia nos ensina dentro da palavra de Deus. Olha o que é que diz o tema: um critério usado por Deus para avaliar nosso trabalho na obra. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7, um texto muito conhecido. E eu pontuei algumas coisas aqui. Esse assunto que a gente está estudando foi a mensagem que foi nos pedida pela direção da escola, e a gente preparou essa palavra para partilhar com vocês hoje. A recompensa é baseada na qualidade do trabalho e não na quantidade. Deus usa um critério diferente. Deus não se engana, nem se encanta com a quantidade excessiva. É tanto que a Bíblia nos deixa bem claro que Deus se agrada mais do sacrifício do que, ou seja, da obediência, do que no sacrifício. Não adianta a gente sacrificar tanto em muitas áreas, às vezes até do ministério, e não fazemos com excelência. Então o Senhor avalia a qualidade do trabalho. É melhor você fazer menos na obra do que fazer ou tentar fazer muita coisa e não fazer com qualidade. Eu já pastoreei a igreja que tive que conversar com pessoas que queriam muitos cargos na igreja, ficavam saturadas, desgastadas e acabavam não fazendo com excelência. Então lembre disso: Deus está interessado na excelência
da sua obra que você presta para Ele. Deus vê a intenção e a autenticidade das obras e não as ostentações exteriores. Irmãos, nós temos essa tendência, o ser humano, nas suas fraquezas humanas, nos seus defeitos, querer fazer as coisas para sua ostentação pessoal, para apresentar em forma de glamour, e essas coisas não encantam Deus. Deus trabalha valorizando aquilo que é simples, que é feito nele. É tanto que a Bíblia diz nas palavras de Paulo, que por ele e para ele são todas as coisas, porque dele, por ele e para ele, ele nos dá graça, você faz o trabalho dele e o trabalho é direcionado para ele. A gente não faz na nossa força ou nas habilidades. O fogo provará a obra de cada um, isso aqui eu já falei. As avaliações serão feitas em palha, fêmur e também em pedras preciosas. O tópico de número 3, eu dei uma pulada aqui que eu quero chegar no tópico 4, que tem muita coisa também interessante lá. O obreiro precisa ter ciência que não está trabalhando sozinho. Quem de nós aqui não já viveu uma fase de uma crise existencial, que você chegou a pensar que Deus tinha lhe abandonado? Porque tem fases na vida que orações não são respondidas, Deus não usa ninguém numa profecia para a gente, parece que Deus virou as costas para a gente, mas nós precisamos entender que isso é uma fase que Deus permite que aconteça. Olha o que é que o texto diz em Mateus 28:10: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No dia em que o céu estiver de bronze para o seu ministério, no dia em que Deus estiver calado e não está falando muita coisa com você, olhe para a Bíblia, que a Bíblia vai lhe dar certeza que Deus está com você todos os dias da sua vida. Você acredita nisso? Deus está com você nos momentos de alegria e bonança, e Deus está nos momentos de adversidade. No capítulo 8 de Atos, versículo 5, Felipe chega em Samaria e pregou a Cristo, o que resultou em grande alegria naquela cidade. Felipe chega em Samaria, os historiadores dizem que tinha quase 120 mil moradores, e ele prega o Cristo bendito, o Cristo vivo que estava com ele, um lugar em que não se conhecia o Evangelho, e Deus mostrou a sua presença com Felipe, e houve grande alegria naquela cidade. Se converteram tantas pessoas que quando em Jerusalém a igreja ficou sabendo, o colégio apostólico, a Bíblia diz que Pedro e João foram enviados a Samaria para orar e o Senhor batizar com o seu Espírito e com fogo. Então entenda que Deus está com você na hora que precisar fazer sinais. Tem hora que Deus vai nos colocar diante de situações que Ele precisa nos usar para que o nome dEle seja glorificado. Eu pastoreei uma igreja no interior do Rio Grande do Norte. Nós tínhamos um vizinho que servia a Jesus. O esposo não era, a irmã servia, o marido não servia, e tinha um filho também que era meio rebelde. E quando foi um dia, eu escutei a gritaria: socorro, socorro, alguém ajuda o Cosme, que era o filho daquele casal. E eu corri lá para ajudar mais a minha esposa, e eles disseram: o Cosme engoliu um fio um pedaço de cobre de energia. Ele foi tirar um fio com a boca e estava morrendo asfixiado, e a gente ficou preocupado, correndo para pegar um carro para levar para o hospital. Aí, lá no âmago da minha alma, pastor Valmir, eu me lembrei que eu era crente. Eu disse: meu Deus, eu sou crente e eu sei orar. Eu disse para Cosme: deixa eu orar por você. Quando eu orei pelo Cosme, Deus arrancou o cobre da garganta daquele moço. Deus ainda faz coisas para oração. Não tinha celular para filmar, para postar na rede social, para o povo saber, mas tinha um Deus do céu naquele interior, mostrando o seu poder e a sua glória. Deus está disponível para lhe usar quando precisar que Ele use você. O problema, sabe qual é? É que nós estamos com medo. Eu conheço a irmã Josefa, uma senhora lá do interior do Nordeste,
que ela disse: pastor, Deus começou a me usar para curar dor de cabeça, dor de coluna, e o meu nome começou a ser divulgado. Todas as pessoas doentes chamavam a irmã Zefinha. Quando foi um dia, um homem muito rico, empresário, milionário daquela cidade, mandou chamar a irmã Josefa lá, com certeza queria até pagar para Josefa orar por ele. E a irmã Josefa disse que quando chegou lá, que a família disse: ele está com câncer, está sentenciado à morte, tem poucos dias de vida. Ela disse que tremeu, disse: Jesus, eu nunca orei por gente com câncer, eu oro com dor de cabeça, uma dor no braço, uma doença mais leve. Deus falou com ela: minha serva, o seu dever é orar, porque quem cura sou eu curo a dor na cabeça e também curo o câncer. Ela disse: eu fui lá e orei, e Deus curou aquele homem, porque o Evangelho de Jesus está disponível para fazer coisas extraordinárias. Se a gente colocar as mãos sobre os doentes, eles vão ficar curados. Semana passada eu estive pregando na Amazônia, nessa ilha da Valéria do Missionário, e na hora do culto eu senti saudade dos tempos que eu chamava os enfermos na frente, e veio uma senhora e disse: eu estou sentindo muita dor na coluna, apareceu um monte de problema, e Jesus curou todas aquelas pessoas. Eles testemunharam, e eu fiquei pensando o seguinte: o problema não está nas pessoas, está em nós, que fazemos uma oração costumeira, que não determinamos no nome de Jesus que aconteça milagre, e assim às vezes as pessoas não recebem a bênção. Meu irmão, aproveite seu tempo e ore, porque Deus ainda faz milagre. Letra C, para encerrar o tópico 3 e a gente entrar no 4. Paulo declarou aos tripulantes do navio, esse texto muito nobre, viu? O anjo do Senhor esteve comigo e me disse que ninguém deste navio morrerá nesta viagem. Isto é certeza de que Deus está com ele. 276 homens, o navio estava sendo destruído pela fúria do vento Euraquilão, mas Deus apareceu a Paulo, e Paulo disse: o anjo do Senhor a quem eu sirvo me apareceu e disse que ninguém vai morrer. Coisa boa é quando o crente tem certeza que Deus está com ele, porque quando você tem essa certeza, você vai impactar quem está perto de você. Eu entrei num voo esses dias, eu não me lembro para onde eu ia. Uma senhora sentou do meu lado, uma senhora de uns 50 anos, e ela estava com tanto medo do voo, que ela estava verde, ficando meia verde, e eu sentei do lado dela, não tinha ninguém no meio, e eu disse: a senhora está bem? Eu percebi. Ela disse: ô moço, me desculpe, eu estou vindo de uma depressão profunda, e a minha médica me aconselhou que eu fizesse essa viagem, porque segundo ela eu estou bem melhor, e eu aceitei esse desafio e vou fazer essa viagem para um lugar para tirar uns dias de férias, mas eu estou me sentindo mal, eu estou apavorada. E eu disse para ela: calma, que Deus está conosco dentro desse avião. E ela disse: o senhor é o que? Eu disse: sou crente em Jesus, sou pregador, sou pastor. Ela sentiu uma segurança, e enquanto o piloto estava preparando a aeronave para decolar, eu estou falando do Cristo que eu sirvo, que ando com Ele. Eu fui evangelizando aquela mulher. Daqui a pouco a aeronave decolou, nós começamos a voar. Foi um voo de umas 3, 4 horas, e quando chegou na metade do caminho, ela disse: graças a Deus, pastor, que eu estou bem, que eu já senti essa melhora aqui no meu corpo, essa paz. Sabe por quê? Porque nós mostramos Deus para a vida daquela mulher. Os momentos podem ser caóticos, difíceis, mas mostre Deus na sua vida, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Gente, eu queria chegar muito nesse tópico de número 4. Eu vou falar aqui de um assunto que é muito precioso e valioso. Eu estudei muito esse assunto para falar com vocês, até porque todos nós que estamos aqui, nós somos famílias. Quantos casados nós temos aqui nessa noite? E o bem mais precioso da nossa vida é a nossa família. Eu sou casado com a irmã Maria, uma paraibana valente, está fazendo direito, que ela quer ser juíza, tem todas as características, e nós, o pastor Valmir conhece ela.
mas somos casados há 29 anos, mais um ano de noivado e namoro, e nós temos alguns segredos no nosso casamento que nos mantém de pé. Primeiro, a presença de Deus. Não existe fórmula mágica para casamento. Porém, existem casamentos que foram destruídos por culpa dos cônjuges, e a gente sabe que isso pode acontecer. Mas existe um provérbio lá fora, que os médicos até usam, que a prevenção ainda é o melhor remédio. O obreiro e a família. Quantos tem família aqui e ama a sua família? Então vai ser fácil falar para vocês. Letra A. A família para um obreiro é a peça central em sua vida e ministério. Sua importância é inegável, mas à medida que o mundo evolui, os desafios também se transformam. Antes de enfrentá-los, é vital compreender o papel fundamental da família na vida de um obreiro. Eu gostaria muito que a minha esposa estivesse em todas as viagens comigo. Ela não pode estar. Eu tenho essa dificuldade devido à faculdade dela. No final de semana, ela não me larga quando a gente vai atender a agenda na região. Mas ela é compreensiva, me apoia, entende, intercede. Eu me lembro que quando eu fui para a Europa, a gente foi numa igreja pregar e Deus usou uma senhora que nem sabia que eu ia viajar. Foi muito lindo. E ela disse assim: enquanto você vai àquela viagem, a sua vai ficar intercedendo e Deus vai abençoar. Deus salvou na Europa, batizou com o Espírito Santo, e eu tenho certeza que foi a graça dele e a intercessão da minha esposa que ficou clamando ao Senhor. A família é importante demais para o ministério de um obreiro, porque a família de um obreiro, o relacionamento dele com a família vai refletir na igreja e vai refletir na sociedade. Esses dias eu vi um vídeo de um menino que chegou para o pastor e disse: pastor, posso lhe fazer um pedido? O pastor disse: peça, meu filho. Ele disse: eu queria tanto que o senhor deixasse pai, maninha e a gente morar aqui na igreja. Aí o pastor disse: mas você pode vir para a igreja todos os dias, aqui é a casa de Deus. Ele disse: não, pastor, eu queria assim para morar, igual a gente mora em casa. Aí o pastor disse: mas por que você quer morar na igreja? Ele disse: é porque aqui painho é uma bênção, aqui ele não bate em mãe, aqui ele não xinga mãe, aqui ele não bate na gente, aqui ele não chama palavrão quando o time dele perde, aqui painho é uma bênção. O pastor chamou o menino à parte e disse: que conversa é essa que você está me passando aqui? Aí ele contou para o pastor: uma criança é verdadeira, criança não esconde. O pastor chamou aquele obreiro pentecostal que marchava na igreja, que era uma beleza, e chamou ele e disse: olhe, o pastor meio sanguíneo, né? Já chegou direto ao assunto, disse: eu estou sabendo, não disse que tinha sido o menino que tinha contado, ele nem sonhou, que você bate na sua esposa. E olhe, a próxima vez que você triscar com o dedo, você sabe que aqui eu tenho juiz, delegado, todo tipo de autoridade na membresia da igreja, eu ligo para eles com urgência, você vai ser enquadrado na lei da Maria da Penha. E o camarada se entregou e disse: oh, pastor, é verdade, eu tenho errado nessa fase. E o pastor tratou ele e ele mudou o comportamento, mas teve que levar um choque de realidade, porque agia com dupla personalidade. Na casa de Deus era um comportamento, na família era outro comportamento. Nós precisamos entender que primeiro a igreja é em casa, para poder refletir no templo quem nós somos dentro da nossa casa. E foi muito interessante a gente aprender sobre esse assunto aqui nessa noite. A família de um obreiro é uma peça fundamental para a sustentabilidade de um ministério de um obreiro. O obreiro não pode valorizar as pessoas de fora mais do que a da casa. Esses dias a cabeleireira disse para minha esposa: o seu marido é o único esposo que vem deixar a esposa aqui para ajeitar o cabelo e fica pacientemente aí mexendo no celular, olhando na revista. Por que eu faço isso? Porque eu sou esposo dela, eu preciso cuidar. Isso não vai me custar nada, eu ficar
um tempo investindo na minha esposa. Por quê? Porque ela investe já há 30 anos no nosso relacionamento, e eu preciso ser compreensivo com isso aqui. Tem obreiros que eles têm paciência com todas as irmãs na igreja, chama até de amada, de querida, mas a esposa dele, ele trata com desdém. Eu estou falando, irmãos, eu pastoreei a igreja há 20 anos. Eu não vim aqui inventar história, que eu não preciso disso não. Esse é até um assunto pesado e complexo. Mas tem obreiro que trata bem demais as moças de outras pessoas e não trata bem as suas filhas. Trata os rapazes da igreja como um príncipe, mas não trata o seu filho da forma que deveria tratar. E isso causa um desgaste na família. Eu conversei com o pastor Valmir hoje. Eu conheci um obreiro de Santa Catarina. Ele veio de fora e eu descobri um problema muito sério no casamento dele. Ele não gostava de trabalhar, ele não era um obreiro integrado. Tinha umas agendas aqui e acolá quando chamava, e eu fui me aproximando dele. Eu percebi que tinha um problema, e um dia eu perguntei para ele: meu irmão, você não gosta de trabalhar? Que tem obreiro preguiçoso também, quer que a mulher se mate e ele quer dar uma de boy, de solteiro, não quer nem sujar as mãos. Isso é feio, irmãos, porque quem tem que trazer o pão para dentro de casa em primeiro lugar é o homem. E ele disse assim, aquele obreiro olhou para mim, pastor Jurandir, e disse: ah, o Senhor falou comigo que não é para eu trabalhar. Eu disse: o irmão é integrado? Não. O irmão tem umas agendas boas para ter uma oferta? Não. Tem lugar que eu nem ganhei nada, também não pregava nada, também não, os irmãos nem lavavam muito. E ele ameaçava a esposa usando Deus. Dizia: você sabe que se não fizer o que eu ordeno, eu oro a Deus, você sabe que Deus me escuta. E a mulher estava emocionalmente abalada, ficava com medo, deixava o marmanjo em casa dormindo até 11 horas e ia trabalhar de faxineira. Nada contra, qualquer pessoa pode trabalhar uma profissão digna, mas isso não é coisa de um homem de Deus. Fazer um tipo de coisa com a esposa, uma pessoa dessa não tem temor de Deus e precisa aceitar Jesus de novo. A base do nosso ministério é a família. A família. Vá na minha casa, pergunte para a minha família quem sou eu. Pastor Valmir conhece de perto. Do jeito que eu sou aqui com a minha esposa, eu sou em casa. Porque eu passo roupa. Pastor, você está vendo? Passo. Eu ando até com ferro nas minhas viagens. Eu lavo louça. A minha esposa, ela é esperta, ela disse para mim: Erinaldo, ninguém faz café igual a você. Todos os dias, Deus é testemunha disso que eu vou falar. Quando eu não estou atendendo, que eu estou em casa, eu levo café na cama para ela. Ah, pastor, não estou exagerando. Pode entrar no Instagram dela e perguntar: irmã Maria, pastor Erinaldo disse que o senhor, que ele faz café para você todos os dias. E quando ela está de bom humor, ela ainda posta: o melhor marido do mundo, o melhor café do mundo. Ai, quantas vezes eu já cheguei de viagem e tem um presente para mim. Por quê? Porque eu faço o meu papel de homem casado e também de homem de Deus. Eu não teria coragem de subir na tribuna, maltratar a minha esposa e depois dar uma de marido do ano, porque o Senhor conhece bem as nossas obras. Seja compreensivo com seu filho, seja compreensivo com a sua esposa. Depois eu entro para o lado, eu viro para as irmãs, porque não é só os homens não, viu? Eu sou obrigado a falar isso aqui. Não, eu não vou dar os nomes porque a mídia leva rápido. Quando eu era jovem da mocidade da igreja, nós íamos para a casa de uns jovens da igreja. A mãe daqueles jovens era uma segunda mãe para nós, era um amor de pessoa. Eu era novo convertido. Eu observei uma cena que eu, mesmo sendo novo convertido, eu falei: isso aqui não está muito certo. Quando o marido dela ia chegando, ele não era crente ainda, ela olhava e dizia: eita, lá vem o Satanás, lá vem o endemoniado. Agora na igreja ela era pregadora, ela pregava que rodava, tratava nós muito bem. E eu disse para mim mesmo: não está certo isso aqui. Quando ele chegava, ele era um cara, gente boa, amoroso. E hoje ela está no 3º casamento. Só para vocês terem ideia. Meu irmão, a gente precisa entender
que Deus nos dá a capacidade para nos relacionarmos com outras pessoas, mas a gente precisa ser compreensível, entender. No dia que a mulher está estressada, pastor, a sua se estressa, e muito. Sim, paraibana, mais paraibana baixinha. Porém, eu aprendi a lidar com as estresses dela. Eu aprendi a lidar com as antipatias dela. Ela está, esse final de semana agora, ela disse: Reinaldo, eu não posso lhe ajudar nas agendas, porque eu tenho muita matéria da faculdade e está atrasado, eu preciso. Ela passou domingo até 6 horas da noite e eu fiquei apoiando. Fui para atender as agendas. No sábado a gente foi na ceia. E por quê? Porque a gente precisa entender que mulher é a coluna do nosso ministério. Por isso que a gente zela por essa área da vida da gente. A letra B: a Bíblia ensina que a família é uma dádiva divina, um ambiente onde os valores cristãos são transmitidos e vividos. Eu tenho uma filha de 28 anos casada. Ela é líder da mocidade da igreja. Inclusive vai ter um congresso agora, próximo final de semana. E sabe o que é que ela disse esse dia? Se hoje eu sou uma mulher bem casada, se hoje eu sou líder de um trabalho na igreja, eles pegaram um grupinho com os 12 adolescentes, já tem uns 40. Ela disse: eu dou graças aos meus pais, que foram nossos pastores. Eu tenho um filho de 16 anos, que está naquela fase de querer namorar, e eu chamei ele esses dias para tomar um açaí e ter uma conversa com ele. Eu disse: Kelvin, você um dia vai casar, procure uma mulher que tenha pelo menos as qualidades parecidas com a da sua mãe. Você já viu o tanto que sua mãe é compreensiva comigo? Já. Você já viu eu e sua mãe fechar aqui o pau, brigar? Não, pai, se xingar. Então procure uma mulher. Aí eu disse: ele sabe o que é que eu procurei na minha esposa? Ela é do interior, de uma família pobre, eu também não tinha dinheiro, deu certinho. Porém, a minha esposa com 12 anos de idade já sabia fazer comida, já sabia lavar louça. E hoje, irmãos, tem até mães, eu vou falar para as mães, que não incentiva as suas filhas a aprender a cozinhar. Aí vai ter um problema no casamento. Chega lá, vai fazer só miojo, o marido vai começar a passar uma fome danada, e isso pode trazer uma crise no casamento, porque a mãe mimou demais. Irmãos, meu filho sabe passar roupa, sabe cozinhar. Minha esposa ensinou a fazer um monte de comida. Nós cobramos muito deles. Por quê? Porque um dia ele vai casar e vai precisar viver a vida dele, e nós, na qualidade de servos de Deus, temos que ensinar isso para os nossos filhos. Tem pai que o filho faz o que quer. Lá na nossa casa não. O nosso tem 16 anos. A gente já deixou bem claro para ele: enquanto você estiver debaixo desse tetinho aqui, o meu filho vai obedecer às regras. O celular, 10 horas a gente toma o celular dele. Sim, já fazemos isso. Estabelecemos regra para ele em muitas áreas da vida. Graças a Deus nunca nos deu trabalho. Porém, nós precisamos ensinar isso dentro da nossa casa. Mas em primeiro lugar, os nossos testemunhos, pastor Valmir, quem nós somos, reflete na vida da nossa família. Se nós não tivermos testemunho, não adianta querer falar para filho, e não adianta bater. O testemunho fala mais alto do que as nossas palavras. É por isso que nós estamos falando a respeito de um assunto interessante, falando de família, que é uma instituição sagrada. Bote ordem na vida dos seus filhos, pai. Não deixe barato, não. Examine o que é que está acontecendo com seu filho. Minha esposa e eu temos as senhas da rede social do nosso filho. Nós damos uma olhada constante nos cadernos dele, como é que está o desenvolvimento na escola. Tem pai que não liga para isso. Não, é um direito, é um dever seu. Você é cidadão do céu. Se o seu filho não vir esse cuidado na vida dele, amanhã ele vai dizer: meu pai nunca ligou comigo. Eu já fiz sacrifícios até, às vezes, para sair com o meu filho, para dar o testemunho de cristão que a gente precisa dar. 1 Timóteo 3,5 está aqui na letra B. Paulo alertou: aquele que não cuida bem, não é só cuidar, é cuidar bem. Aquele que não cuida bem da família, da própria família, não está apto para liderar a igreja. A família, portanto, é mais do que uma responsabilidade, é a
base de um ministério. Eu não estou dizendo que o obreiro não possa ter um problema na vida dele. Eu não vim aqui atacar você que talvez passou por um divórcio. Eu tenho compreensão suficiente para entender os dois lados da moeda. Porém, eu posso dizer com propriedade: tem casamento que se desgastou por culpa da mulher ou por culpa do marido, que não teve com outro o devido valor, que não cuidou na hora que precisa ser cuidado, não fizeram ajuste no relacionamento. E a gente sabe que o nosso inimigo é perigoso, e se ele acha a brecha, ele entra no casamento. Eu fui, mas a minha esposa para uma cidade de Campina Grande, para uma palestra com Josué Gonçalves, uma palestra para casal. E ele falou um assunto muito interessante. Ele disse: olha, Satanás não tem medo do obreiro, do pastor com tantos anos, do cantor famoso. A vontade dele é destruir você e o seu casamento. Ele disse que tinha uma irmã na igreja que ele pastoreava, e chegou para ele e disse: pastor Josué, eu estou preocupada com meu marido. O senhor sabe, o meu marido é um evangelista da igreja, um homem muito crente, muito bom, mas ele está entrando madrugadas afora no computador, e quando eu chego ele muda a tela. E eu perguntei o que é que ele está fazendo. Ele disse que está evangelizando as pessoas. E eu estou preocupada, eu preciso que o pastor me ajude. O pastor disse: senhora quer tirar a história limpa? Quero. Colocaram um espião no computador, conseguiu, descobriram que ele já tinha 18 namoradas virtual. O homem que estava evangelizando, graças a Deus que ela foi sábia, e aquele homem nunca tinha traído ela, nunca tinha maltratado, era um bom homem, porém ele foi iludido pelas redes sociais. Com certeza essas namoradas tinham um bocado que era fake. E o que é que acontece? O caso foi levado para o pastor, ele se arrependeu, o pastor tratou dele, e aquele casamento foi restaurado. Sempre há oportunidade de Deus para quem quer restauração. Todavia tem fases na vida que a gente precisa fechar todas as brechas. Vou repetir: feche todas as brechas que você puder fechar. Eu não aceito. Se eu fosse pastor de uma igreja, jamais eu aceitava que o homem tivesse o seu celular com uma senha, sem a mulher ter direito de saber, ou vice-versa. Não é uma só carne. Nós não somos cônjuges. O que é que tem a minha mulher olhar minha rede social, olhar minha conta bancária se tiver dinheiro? Da mesma forma, eu com a rede social da esposa, no momento que a minha esposa não confia em mim, ou eu confio nela para ver a rede social do outro, tem alguma coisa errada que precisa ser tratada. Seja transparente, homem, com a sua mulher. Seja transparente, mulher, com o seu marido. Não deixe barato. Esse é um assunto de mesa em casa que precisa ser tratado. Desconfiou de qualquer coisa, se a irmã não tem aberto os olhos, casamento tinha se acabado. Quando ela perguntava: amor, a gente chamava de amor o miserável. Está fazendo o quê? Estou evangelizando, amor. Umas 18 pessoas. Graças a Deus que deu tempo e Deus restaurou. Eu estou nesta noite sendo uma voz profética nessa tribuna para dizer: cuide do seu casamento, cuide da sua família, feche as brechas o máximo que você puder fechar, porque Satanás não está brincando contra a vida de crente. Ele está usando todas as investidas para acabar com os casamentos dos cristãos. Há uns anos atrás, ninguém ouvia falar de casamento, de divórcio de crente. Hoje tem um toda semana. É lamentável. Eu não tenho explicação sobre isso, mas sei de uma coisa: quem vigiar e se posicionar contra o pecado e fechar todas as brechas, o arrebatamento da igreja vai acontecer, e você vai estar casado e preparado para subir no arrebatamento da igreja. Você crê nisso? Letra C. Diante desses desafios, é essencial que o obreiro, isso aqui é importante, viu? Adotem estratégia para fortalecer os seus laços e superar a adversidade. Você que é casado, que está aqui, quanto tempo você não leva a sua esposa para jantar? Ah, pastor, as coisas estão difíceis. Meu irmão, tira R$50 para comer uma mini pizza. Faça isso, não leva. Toda mulher gosta de ficar sozinha um momento com o marido, não importa a idade. A mulher gosta.
ela gosta desse tipo de mimo. E eu saí para ir para a padaria esse dia, fui comprar pão, passei no lugar, tinha umas flores, comprei um buquê de flor para a esposa. Não era data comemorativa. Mulher gosta desse tipo de coisa. Mulher gosta desse comportamento. Obrigado, pastor Valmir. Deixa eu tomar uma água aqui. Ai de mim se não fosse o pastor Valmir para cuidar de mim, viu? Ele é o meu mentor, puxa minha orelha. Então nós precisamos entender que pequenas coisas podem trazer grandes resultados. Salomão disse que quem destrói uma vinha não são as grandes raposas, são as pequenas raposas. Às vezes uma falta de um perdão por alguma coisa que aconteceu. Você tem coragem de pedir perdão para a sua esposa, irmão? Eu já pedi muitas vezes. Quando eu percebo qualquer coisa, a esposa tem coragem de pedir perdão para o seu esposo? Faça isso, seja prudente, demonstre o seu carinho. Irmãos, o seu marido passa o dia trabalhando, às vezes chega estressado, chega em casa com fome. Eu já vi isso acontecer por aí. Chega procurando comida e a mulher diz: se vire na cozinha. O marido não quer isso não. O marido quer que a mulher prepare alguma coisa, e chamar mais de amor. Amor, eu vou preparar um lanche para você. Pense como você vai ter um parceiro feliz do seu lado. Faça isso, pratique pequenas atitudes, que isso vai salvar até o seu casamento de um problema maior. Já estou caminhando para o final, mas eu preciso abordar isso aqui. Além disso, é importante que o obreiro saiba gerenciar bem a sua agenda, reservando tempo para a família e para o ministério. É importante a gente, obreiro, pregador, saber a hora de parar. Eu estou pregando o ano inteiro, viajando, correndo, mas vou até para Cuba final do ano agora e para o Haiti. Mas nós, do dia 22 de dezembro até 15 de janeiro, a gente vai viajar para o Nordeste em uma viagem eu não vou chamar férias, que férias é para quem tem dinheiro, de lazer, visitar as famílias. E quando eu vou, não se escandalize não, eu não levo nem o paletó, porque se chega lá, eles querem que pregue. A gente vai para uma viagem para o sítio, visitar a família, recarregar a bateria, para voltar para mais um ano, fazendo o trabalho do Senhor. Tire um tempo para a sua família. Se não der para viajar para longe, vá para perto, invista na sua família em nome de Jesus. A sua família é o maior bem. Se aproxime do seu filho, se aproxime, mãe, da sua filha. Sabe quem é a melhor amiga da minha filha? Sempre foi, desde quando ela era solteira, a minha esposa. Altos papos, as duas, até altas horas. Isso é importante porque fortalece o laço familiar. Isso aqui é importante também, a comunicação aberta e sincera entre os membros da família é fundamental para enfrentar as preocupações que surgirem. Eu tenho uma pergunta para as mulheres de Deus aqui: você conhece quando seu marido não está bem? Quem conhece aqui das irmãs? Conhece, porque a mulher sábia, ela conhece o comportamento do marido, o jeito dele falar, dele olhar. Da mesma forma o homem é mais relaxado, mas a mulher tem essa capacidade de reconhecer, e ela diz logo o que é que aconteceu. Quando eu chego de alguma agenda que não deu muito certo, aconteceu alguma coisa, a minha esposa já sabe, porque o meu comportamento fala por mim. E é necessário que haja, irmãos, essa harmonia e transparência com o seu cônjuge. Eu viajei, pastor Jurandir, quando eu era casado de novo, eu viajei muito trabalhando com venda naquela época, antes de ser integrado na obra, e eu tinha uma pessoa que viajava comigo, e eu naquele tempo não tinha WhatsApp, logo quando saiu o celular era mensagem. Eu mandava mensagem para minha esposa umas 3 vezes por dia, às vezes ligava no intervalo dos trabalhos, e esse moço falou para mim muitas vezes: você tem muito medo da sua esposa? Não tem. Ele dizia assim para mim, eu falei: por quê? Ele disse: cara, você fica ligando, mandando mensagem, parece que é dominado pela mulher. Hoje ele está também separado. E eu ficava calado para ele, não respondia nada. E eu dizia para mim: eu casei com uma mulher para cuidar dela, para ela saber onde eu estou, e até hoje nós trabalhamos dessa forma. Ela sabe onde eu estou, que hora chego, que hora vou sair. Muitas vezes, quando tem tempo, assiste os cultos que é transmitido, e isso é benéfico para o nosso relacionamento. Agora, o camarada é casado e quer dar uma de solteiro, não quer prestar conta para a esposa. Outra coisa que eu achei sempre horrível quando eu dirigi a igreja:
casal tinha 6 filhos, o marido chegava todo lindão, cedo na igreja, daqui a pouco a irmã vinha puxando 6 meninos. Eu vi muito disso, eu tive que enfrentar umas feras por aí no meu pastoreio, porque eu não aceitava esse tipo de comportamento. Eu sempre fui defensor da família, porque família é a coluna master da sociedade, é a família que sustenta a obra de Deus. É a família. Se a gente não cuida da família, a Bíblia tem uma sentença: não pode cuidar da obra de Deus. É duro, mas é verdade. Porque no dia que um obreiro espancar a esposa, maltratar, e a igreja ficar sabendo, meu amigo, você pode rodar, sapatear, que ninguém vai acreditar em você. Mas quando a sua esposa dá testemunho de você e fala bem de você, a própria igreja diz: o meu pastor, o meu obreiro, o meu dirigente é um homem de Deus, porque cuida da família. Você pode não ser um grande pregador, você pode não ser um grande orador, não ter muitos talentos, mas se você cuidar da família, a sua igreja vai ficar sabendo e vão glorificar a Deus pela vida que você está servindo a Deus. E para encerrar, o último tópico, o texto diz: manter-se firme nos princípios cristãos, à luz da palavra, ajuda a enfrentar as expressões sociais e culturais. Buscar apoio na unidade da fé e investir em oração fortalece a fé e a resiliência da família do obreiro. Saia daqui dizendo para você mesmo: a minha família é patrimônio. A minha família é patrimônio. Com permissão do pastor Jurandir, fique em pé que eu quero orar por você. Fique em pé. Posso orar, pastor? Minha casa será reconhecida como lugar de milagre e de oração, onde o Senhor tem prazer de ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Está perto da sua esposa? Abrace ela aí, abrace, se estiver perto dela aí. E canta assim, ó: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Vocês. Coisa linda, Jesus. Esteja à vontade pra ficar. Oh, aleluia. Nós vamos cantar para o pastor Valmir fazer o vídeo. Minha casa será reconhecida, esse hino é profético, como lugar de milagre, onde o Senhor tem prazer de ficar, onde o Espírito Santo, oh aleluia, há uma presença dele nesta casa. Você não só vai cantar, você vai profetizar. Vamos lá. Faça do meu lar, Senhor, nós somos o coral mais lindo de Limeira. E nunca mais sair. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Aleluia, aleluia. A sua
sua família é um projeto de Deus. A sua família é um projeto de Deus. Obreiro, a sua casa é uma casa consagrada a Deus. A sua família é um projeto de Deus. E nesta noite eu oro por todas as famílias representadas pelos obreiros aqui nesta noite. Se há laços de morte na família, quebra nesta noite. Se há ação das trevas contra a família nesta noite, vá quebrando, vá destruindo. Abençoe as famílias nessa noite, em nome de Jesus.